Voltando aqui, né, gente, ó, tem um exercício aqui, só tem um, na verdade, para resolver disso que eu acabei de falar ali em cima, antes de falar de velocidade, né? Que tem uma tabelinha aqui, ele pede o espaço inicial, tá? Já vamos resolver ele, a gente não precisa gastar a aula depois só para resolver, né? E depois ele pede a variação do espaço entre os instantes 0 e 20, 10 segundos, 40 segundos e 30 segundos, tá? Bom, o espaço inicial é 2 metros, é onde o tempo se inicia aqui, ó. Então o espaço inicial é 2. Ok? A variação de espaço entre os instantes 0 e 20. Entre 0 e 20, o espaço variou de 2 até 6. Então, meu ΔS aqui vai ser 6 menos 2, que dá 4. Tá bom? De 10 e 40. Então, de 10 até 40, ele variou de 4 até 6. Então, 6 menos 4 dá 2. Então, 2 metros. Tá? 6 menos 4, que é o ΔS. E de 30 a 50, ele variou aqui, ó. Ele foi do 8 até o 4. Então, o que aconteceu aqui? Ele estava indo no positivo até esse ponto, tá? Então, ele estava caminhando. A partir do 8, ele voltou até o ponto 4, que por coincidência é quase igual ou igual ao exemplo que eu estava... Nossa, que garrancho, desculpa. Ao exemplo que eu dei aqui, ó. Olha só que bizarro, mas seria exatamente isso. Só que eu não coloquei o tempo aqui, ó. Nem tinha visto esse exercício, né? Mas tá bom. Então, 4, que é o 50, menos 8, vai ficar menos 4 metros, tá bom? Você pode achar, inclusive, aqui a função horária. Função horária aqui, você pega, por exemplo, esses dois valores são mais fáceis, né? Então, ele não pediu, né? Mas, deixa eu tirar minha cara um pouquinho aqui, só para resolver o exercício aqui. Então, vamos pôr y igual a... Vamos pôr em vez de y, já vamos colocar como a gente esperaria isso, que é s igual a mais b vezes t. Tá? O s, então, aqui, vou pegar o 2 para começar. Isso é igual a mais b vezes 0. Então, isso aqui vai dar 0, né? A igual a 2. A gente descobriu isso. E aí a gente usa de novo. Vamos pegar esse que também é fácil, né? É que aqui, gente, vai ter um problema, porque essa equação que eu vou descrever aqui, ela vale só até o 8. Do 8 para frente, a equação muda. Então, não daria para calcular toda a trajetória, porque essa equação aqui, ela só serve para, que é o que a gente vai estudar a partir da próxima apostila, para quando eu não tenho variações de movimento. O movimento ele é contínuo e como que eu posso falar disso sem dar ter que trazer muita informação depois, né? Mas daqui para frente ele muda o sentido do movimento dele. Se ele muda o sentido do movimento, muda a equação também. Então vamos deixar desse jeito aqui, depois eu explico melhor como que a gente descreveria isso daqui de uma outra forma. Se existe uma equação que consegue abraçar tudo isso. No caso, essa aqui não dá. Mas, só pegando o segundo aqui, né, de 10 a 4, então ficaria, o espaço seria 4, igual a, descobriu que é 2, mais b vezes t, que é 10, né? Passa para lá, vai ficar 4 menos 2, vai ficar 2, igual a b vezes 10, passa o b dividindo, vai ficar b igual, perdão, passa o 10 dividindo, b igual a 2 dividido por 10, 0,2 metros. Tá? Então isso aqui seria o a e o b da equação, então aí você coloca aqui 2 e aqui você coloca 0,2, aí você consegue prever o movimento até esse ponto aqui. Ó. Tá? Daqui para frente não dá para prever. Muito bem, mas isso não é o que a gente queria, né, quer desenvolver hoje aqui. Eu quero desenvolver com vocês hoje a velocidade escalar, tá? De novo, o que é essa palavra escalar, gente? Algo escalar é algo que não é vetorial. Mas aí eu preciso definir o que é um vetor para vocês, para definir o que é um escalar. Então eu vou deixar isso para frente. Tá? Mas, de forma bem rápida, escalar é algo que não depende
da direção e sentido adotado. Se eu fui, né, se eu estou indo da direita para a esquerda, tá, eu só estou enxergando ali o número, eu não estou observando se eu estou indo da direita para a esquerda, a não ser que eu tenha um desenho. Se eu não tiver o desenho, eu falo que a velocidade de um corpo foi 30 km por hora, a gente vai ver que é uma unidade medida de velocidade, né? Se eu falo só, a velocidade de um corpo foi 30 km por hora, eu não estou falando para você nenhuma informação para onde esse corpo está indo. Se ele está indo para Salvador, para o Amapá, para o Rio Grande do Sul, ou se ele está indo para Campinas, para, sei lá, Goiânia. Tá? Então, quando eu não tenho nenhuma informação para onde está indo, eu só tenho um número puro, eu chamo isso de escalar. Vamos deixar dessa forma aqui, tá bom? Sabendo disso daí, né, a gente define o que é uma quantidade que é chamada de velocidade escalar média, que a gente vai simbolizar por Vm. Tá? O que seria a velocidade? Bom, muito simples. Se eu tenho aqui minha trajetória, queria que tivesse aqui uma forma de fazer umas retinhas bonitinhas. Deve até ter, é que inserir, deixa eu ver aqui. Não, gente, eu não vou procurar isso agora, tá? Porque seria maldade com vocês ficarem gastando tempo com isso. Mas vamos lá. Nossa. Tá bom, aqui é a trajetória, né? Deixa eu só completar um pouco. Então aqui seria o espaço inicial e aqui seria um espaço aí final. É claro, eu posso pôr outros espaços aqui no meio, né, outras posições, mas eu vou falar que aqui vale 0 metros e aqui no fim, vale 5 metros. Bom? Melhor, eu acho que eu vou chamar aqui de 1. Aqui de 2. Porque pode ser que eu faça um outro exemplo aqui e já utilize isso. Então, espaço 1 igual a 0 metros, espaço 2 igual a 5 metros. Muito bem. Se eu demorar... já devia ter colocado Vou tirar os 5 metros aqui. Vou colocar 8 metros. Vou colocar um número par aqui, senão vai começar a quebrar muitos números, eu não quero isso agora. Vamos supor que o ΔT disso, ou seja, a variação de tempo disso daqui, foi de 4 segundos. Tá? Então, a pessoa, vamos falar assim, teve uma pessoa A aqui, que foi até o ponto aqui, final, tá? E demorou 4 segundos. Então eu vou chamar essa pessoa A, portanto vai ser o ΔT de A. Bom, o ΔS de A vai ser quanto? Vai ser 8 menos 0, que é o final menos o inicial, que vai dar 8 metros. Então ΔS de A eu já sei que é 8 metros. Bom, perfeito. Agora vai ter uma pessoa B aqui, também em cima do A, tipo, saindo do mesmo ponto que o A aqui, que agora é a pessoa B, que está indo para lá também, que vai ter um ΔT de B que vai ser de 2 segundos. Concorda que o ΔS de B também é 8? Não muda nada, né? Então, ΔS de A e de B é igual. A minha pergunta é o seguinte: quem chegou mais rápido? Quem teve menor tempo. Quanto menor é o tempo para percorrer a mesma quantidade de espaço, mais rápido é essa pessoa. Então, a gente vai criar agora uma nova grandeza física que mede o quão rápido é uma pessoa, ou quão veloz é uma pessoa. Tá? Eu estou falando de forma meio
meio genérica aqui, porque não vai ter só essa grandeza física para medir o quão rápido é uma pessoa. Existe outra também que a gente vai ver logo em seguida, tá? Mas, em termos gerais, eu vou definir um negócio chamado velocidade média, que vai pegar o seguinte, eu vou pegar o espaço que ela percorreu, melhor, o deslocamento escalar, né, a variação do espaço aqui, e vou dividir pelo ΔT. Se eu fizer isso, eu vou ter uma quantidade aqui que me mede o quão veloz é uma pessoa. Tá? Então, eu não preciso agora olhar o ΔS das pessoas e o ΔT. Basta eu ver aqui quem que é esse negócio chamado velocidade para eu saber quem vai chegar antes. Tá bom? Então, no caso aqui do corpo a velocidade média do corpo A vai ser ΔS de A, que é 8, dividido pelo ΔT de A, que é 4. Então isso aqui vai dar 2. E aí vem a unidade de medida de velocidade. Bom, no sistema internacional, espaço é dado em metros e tempo é dado em segundos. Logo, velocidade vai ser metros dividido por segundos. Ou a gente coloca meio tombadinho, né? A gente coloca assim, 2 metros por segundo. E existe também uma forma de escrever que é a seguinte, ó, se eu tenho aqui se eu tenho aqui uma coisa que é 1 sobre x, eu posso escrever isso aqui como sendo x elevado a menos 1. Vocês vão ver isso aqui em potenciação mais para frente aí, tá? Não se preocupa com isso, mas pode aparecer também 2 metros multiplicado por segundos a menos 1. Isso é comum de aparecer principalmente em faculdade, tá? Mas isso aqui e isso aqui é tudo a mesma coisa. Aqui em física a gente só vai usar esse caso aqui, não vai usar isso aqui. Eu só estou mostrando porque pode ser que apareça, tá? Mas isso é 2 metros por segundo. Então vou até tirar do campo de visão aqui, que não me importa isso. Então eu acabei de descobrir que a velocidade de A é essa. Já a velocidade de B vai ser 8, que não muda, dividido por 2. Aqui. Então isso aqui vai dar 4 metros por segundo. Aqui e aqui. Então, quem tem a maior velocidade vai chegar antes. No caso, é o corpo B aqui que vai chegar antes, não o A. Tá? Isso é a definição de velocidade. Velocidade é o espaço que eu percorro num determinado tempo. Isso me mostra esse negócio chamado velocidade, tá bom? Acho que isso é claro, né? A gente chama de uma velocidade média porque, lembra, o ΔS a gente não enxerga o que aconteceu aqui no meio. Se ele começou devagarzinho e depois acelerou, ele começou bem devagarzinho e depois correu. Entendeu? Ou se ele começou correndo rápido e depois diminuiu a velocidade dele, não me importa isso para o cálculo de velocidade média. Eu não enxergo isso no cálculo de velocidade média. Eu só enxergo, por causa do ΔS e do ΔT, que só enxergo o início e o fim, não enxergo o que aconteceu aqui no meio. Tá? Lembra, o ΔS ele só enxerga o que aconteceu aqui e aqui. O que aconteceu aqui no meio não me importa. Da mesma forma o tempo. O tempo também, ele só calcula o tempo daqui até aqui. Na verdade, o tempo ele passa de forma constante. Então, não independe se a gente está rápido ou não, o tempo sempre está passando. Né? Mas é mais o ΔS. Como o ΔS ele não depende, ele não importa o que aconteceu no meio do percurso, da trajetória, a velocidade média também não enxerga isso. Então, ela só calcula uma média das velocidades. Então, se eu fui, vamos supor que eu vou até Campinas visitar lá minha família. Aqui eu saí de São Paulo. Tá? Então, vamos supor que aqui seria o gráfico da velocidade. Eu comecei aqui é 0. Então, eu comecei aqui, comecei a aumentar minha velocidade, cheguei lá, peguei a marginal está lá 60 km por hora. E aí eu fui pegar a pista, peguei a 100 km por hora. Aí fui chegando em Campinas, diminui a velocidade, aí fui chegando na rua e parei o carro na casa da minha família. Tá? Então aí eu atingi velocidade de 100 km por hora,
cheguei a ter aqui 50 km por hora em determinado trecho, aqui cheguei na rua, estava 20 km por hora. Para calcular a velocidade média, bom, eu não vou enxergar nada disso, eu vou ver aqui 100 km, 0 km. Eu demorei 1 hora. A minha velocidade média foi de 100 km em 1 hora, que é o ΔS sobre ΔT. Esse aqui foi o meu ΔT. Então, minha velocidade média foi de 100 km por hora. Não importa quanto de velocidade eu tive aqui no meio. Só me importa o fim. O início e o fim. Tá? Por isso que ele, por ser uma média, ele coloca aí um tempo genérico. Se uma pessoa maluca, né, vai a 300 km por hora na pista, super perigoso, né? Depois ele é parado pela polícia fica meia hora parado lá e continua a jornada dele até Campinas a 10 km por hora. Se ele demorar 1 hora para fazer tudo isso, então ele foi até metade do caminho em 10 minutos e 50 minutos ele gastou daqui até do meio até o fim. Não importa o que aconteceu aqui no meio. Não importa só o início e o fim e o tempo que ele demorou. No caso, a velocidade média dele e a minha foram iguais. Entenderam a ideia? A velocidade média, então, é uma média, não quer dizer que vai ser o valor real aí, tá bom? Essas quantidades aqui, que são os valores intermediários, a gente chama de velocidade escalar instantânea, que são as velocidades que eu tenho em um determinado instante, por isso que é instantâneo. Então, se eu sair de São Paulo às 2 da tarde e passei pelo frango assado, eu olhei ali o frango assado, né? O grau, vamos pôr o grau. Passei na frente do grau, 2 da tarde, passei 2h20, 2 horas e 20 minutos. Tá? Aí, o que acontece? Alguém vai lá e tira uma foto do meu visor ali do carro, mostrando a velocidade que eu estava. Eu estava ali a 80 km por hora. Então, minha velocidade instantânea, quando eu passei na frente do grau, foi de 80 km por hora. Essa velocidade instantânea é a minha velocidade média? Não. Velocidade média só enxerga o quê? O ponto inicial e o ponto final. ΔS, o espaço inicial, o espaço final e o tempo que demorou tudo isso. A velocidade instantânea é a velocidade que eu tenho naquele instante, às 2 horas, 20 minutos e, sei lá, 31 segundos. Aí tira uma foto ali, é aquela velocidade. No segundo seguinte, eu já posso estar com 81, ou 79, né? Ou se 5 segundos depois eu vejo uma caixa na pista, eu diminuo minha velocidade para 40 km por hora. Então já diminui logo em seguida, mas a minha média total ela independe do que aconteceu ali no meio, só depende do tempo que eu demorei, do espaço inicial e do espaço final, tá bom? Eu estou me repetindo muito, porque tem que ficar claro isso, tá, gente? Bom, e aí vocês devem estar se perguntando, professor, seguinte, você fica falando de velocidade, velocidade, velocidade. Teve um momento que você falou aqui, ó, em metros por segundo, e teve um momento aqui, ó, metros por segundo de novo, e teve um momento aqui que você falou em quilômetros por hora. Tá? Ué, você não está misturando as coisas aqui? Então, existe, da mesma forma que existe unidades de medidas que não são do sistema internacional, existe as que são do sistema internacional. Então, a gente pode medir velocidade de duas formas. Ou em metros por segundo, e isso daqui é do sistema internacional. Então, no sistema internacional eu tenho que usar metros por segundo. Mas, no dia a dia, a gente não usa metros por segundo, a gente usa quilômetros por hora. As placas de trânsito estão todas em quilômetros por hora. 60. O ônibus pode trafegar aqui a 60 km por hora. Na Marginal, por exemplo, Marginal Tietê de São Paulo, existem 3 faixas ali. Cada faixa tem uma velocidade máxima que você pode atingir. A faixa mais à direita, se eu não me engano, é 60 km por hora. A do meio, não, é 60, 70 e 90 km por hora. Então, nas 3 faixas. A mais perto do rio aqui está o rio, né? Aqui é 90, a do meio é 70 e aqui é 60 km por hora.
Tá? Então é tudo medido em km por hora. Mas essa unidade de medida aqui não é do sistema internacional. Tá bom? Então, como vai aparecer muito km por hora, a gente tem que saber como que transforma uma na outra. E como que transforma uma na outra? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Vamos supor que existe uma velocidade que é 1 km por hora. O que significa 1 km por hora? Significa que você está andando 1 km em 1 hora. É bem devagar isso aqui, tá, gente? Isso aqui é a velocidade de um ser humano caminhando tranquilamente. Só que 1 km significa o quanto em metros? Se você lembrar lá dos prefixos, né? O K aqui, ó, significa 1000. Então, 1000 vezes 1, 1000 metros. 1 hora em segundos, se você calcular 60 minutos vezes 60 segundos, vai dar 3.600 segundos. Olha aqui, ó, eu acabei de transformar a unidade de medida de km por hora em metros por segundo. E o que é isso aqui agora? Falta a gente dividir. Se eu dividir isso daí, né, não vai ficar uma divisão exata, mas vai ficar assim, ó, 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Eu escrevi o que então aqui? Eu escrevi o seguinte, que isso aqui, que é 1 km por hora, equivale a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Só que, se eu tirar esse 1 daqui, só 1, tá, amigo? E colocar aqui e aqui, tá? O meu número que eu quero, por exemplo, se eu colocar aqui 72 km por hora, basta eu colocar 72 aqui, que eu vou descobrir o valor em metros por segundo. Então, basta eu dividir 72 por 3,6, que eu vou descobrir quanto que é a conversão de km por hora em metros por segundo. Então, se você dividir nesse caso aqui, nesse exemplo, vai dar 20 metros por segundo. Então, 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo. Tá? Então, no fim, para você sair de quilômetros por hora, você tem que dividir por 3,6 o que está aqui na frente. Tá? Aí você vai ter uma nova coisa dividido por metros por segundo. Se você quer sair de metros por segundo, vai que tem algum exercício que não peça no sistema internacional e voltar, aí você multiplica por 3,6, tá bom? Então isso aqui é o mais importante, que é a conversão que a gente vai querer utilizar sempre aí. Bom, eu já falei tudo sobre velocidade. Tá? Até as unidades aqui, como que converte uma coisa em outra, bonitinha, papapá. E para terminar a teoria final, né? Aí a gente usa, na verdade tem que ter mais um videozinho só sobre aceleração aqui, né? Então vamos parar aqui e a gente volta só com um videozinho de aceleração, gente, até daqui a pouco.